Número da pergunta? Também eu te disse antes, né? O que é pecado? Número 24. Então, para quem tem o catecismo maior, abram no catecismo, no smartphone, ou então em alguma xerox ou apostila que você trouxe, na pergunta 24. Vamos abrir também as nossas Bíblias em 1 João 3,4. Hoje eu não sei se vai dar tempo de terminar, eu acho que não. Essa doutrina, chamada doutrina do pecado, para quem gosta de estudar e pesquisar no YouTube, o nome da doutrina é amartiologia. Amartiologia. Amartiologia, porque é com H. Aí 3, 4. Então, essa é a doutrina do pecado. A gente vai iniciar hoje a chamada doutrina do pecado. Para quem gosta de pesquisar na internet, é hamartiologia. Hamartia é errar o alvo. Senhor? Isso, é em grego, né? Muito bem. Fracassar é desviar o fim, a finalidade. Aquilo que Deus lhe fez para você fazer é você fracassar nisso, é desviar do fim estabelecido por Deus. Então vamos ler aqui o 1 João 3,4. 1 João 3,4 é a melhor definição de pecado que existe. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vamos abrir também a nossa Bíblia em Gálatas 3,10. Gálatas 3,10. Hoje a gente está cheio de versículos. Gálatas 3:10. 3, 10 e 12. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Esse versículo de Gálatas 3, 10, 12 fala sobre a falta de conformidade, certo? E aí vamos à resposta do catecismo maior. Para quem não tem ou para quem tem, por favor, acompanhe. Pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele determinada como regra à criatura. Eu marcaria duas palavras aí: transgressão e conformidade. Aí eu vou fazer uso das perguntas que eu sempre faço quando eu estou com vocês. O que é transgressão? Todo mundo sabe, o pastor já falou aqui, todo mundo sabe, todo mundo repete: pecado é a transgressão da lei. Mas, afinal de contas, o que é transgressão, Crícia? Crícia? Sem pescar, Crícia. O que é Crime? Crime? Desobediência? Quem mais? Suilândia?
que é transgredir? Não cumprir da forma que ela foi dita. O irmão Júnior falou sobre crime. Existe algum crime que não seja pecado? Raciocínio. Existe algum crime, irmão, que não seja pecado? Existe. Existe. Paulo foi considerado criminoso. Paulo foi preso porque ele obedeceu à lei de Deus e não à dos homens. Mas sim, na lei de Deus, né? Transgressão é ir além. Transgredir é você, como a irmã Suilândia falou, não fazer conforme, não obedecer, desobedecer. Então, transgressão da lei é ir além dos limites que a lei lhe impõe. A lei dos homens disse, não matarás, ou não mate. Se você se tornar assassino, você vai ter uma penalidade. Então, se você for além disso, você vai sofrer a penalidade. Improbidade administrativa, que a nossa presidente está sofrendo hoje. Acusação, não foi ainda julgado definitivamente pelo Senado, mas ela, segundo alguns acusam, ela foi além dos limites da lei, ela transgrediu a lei. Se você for roubar, se alguém roubar, você não, se alguém roubar Mas hoje em dia os japoneses e chineses querem comprar eles para comer lá. Sabia disso? Querem comprar 1 milhão de jumentos para levar para lá para comer por falta de comida. E é verdade. Certo? Então, quando você vai além do que a Bíblia diz, além do que a lei de Deus diz, você está transgredindo a lei. Certo? E aí, a resposta fala também sobre conformidade. É a falta de conformidade com a lei de Deus. O que é estar conforme a alguma coisa? O que é, irmã Verônica, estar conforme a alguma coisa? O que é estar em conformidade com alguma coisa? Aceitar, ter a mesma forma. Não, conformidade. Maírla, está de acordo. É isso mesmo, todo mundo está certo. Então, está conforme, está de acordo, está aceitar, como foi a irmã Verônica que disse, né? Então, quando você lê aqui a resposta do catecismo, você tem que colocar os sinônimos aqui para compreender melhor.
Então, pecado é a falta de conformidade, é a falta de aceitação, é a falta de estar de acordo com a lei de Deus. Então, quando você não aceita a lei, quando você não está de acordo com a lei, quando você não está em concordância com a lei de Deus, você está pecando. Isso é o pecado. O pecado é isso. Além de não estar conforme, de acordo, dentro dos padrões da lei de Deus, é ainda a transgressão da lei. Você vai além do limite que Deus lhe disse para ir. Você transgride a lei, que Ele determina como regra a criatura racional. Existe alguma regra para a criatura irracional? Existe pecado para um cachorrinho? Para um cavalinho? Só existe pecado para quem? Para os seres racionais. O anjo é um ser racional? Existe pecado para anjo? Ele levanta assim a cabeça. Existe. Existe, irmão? Por que que existe? Porque o quê? Só Satanás? Satanás e um terço dos anjos caíram, né? Ou seja, transgrediram a lei de Deus. Então, os anjos e os homens, a lei de Deus vale para os dois. Certo? Então, vamos abrir aqui a Bíblia em Romanos. Romanos 3:20. Aí você me pergunta, onde está essa lei? Aonde está essa lei? Qual é essa lei? Romanos 3:20. Aí muitos vão dizer, os 10 mandamentos, lei civil, lei cerimonial. Romanos 3:20. O livro de Romanos, antes de a gente ler esse versículo, o livro de Romanos, os 3 primeiros capítulos, são os capítulos que dizem que tanto o judeu quanto o grego, eles são pecadores. Não é porque uma pessoa é judeu que ele está isento do pecado, da transgressão da lei. É isso que Paulo, nesses 3 primeiros capítulos, quer provar. Que todos, como o pastor citou hoje, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, judeus e gentios. Porque ele estava se apresentando para uma igreja em Roma e ele tinha que expor sua doutrina. Então ele se apresenta nesses 3 primeiros capítulos, dizendo que todo mundo peca. Todo mundo peca. 3:20. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O que são as obras da lei? Vamos aqui por parte no versículo. Eis que, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O que são obras da lei? Irmão Léo. Obras da lei. Pula aí. A prática das Escrituras, é isso? Irmão Ailton, o que são as obras da lei, irmão? O que são obras da lei, irmão Alex?
Obras da lei, você sabe o que é? Obras da lei. Os mandamentos em si, são a lei ou são as obras da lei? Então, o que são as obras da lei? As obras da lei. Não é a lei que eu estou perguntando. A lei são os 10 mandamentos, mas as obras da lei, o que são? A prática dos 10 mandamentos. Quando você pratica os 10 mandamentos, você está fazendo obras. Obras. As ações. Ou deixar de fazer alguma coisa, são obras. Porque aí você está pensando, porque você está fazendo isso, vai conseguir a justificação. É por isso que ele começa assim: visto que ninguém será justificado porque está cumprindo a lei, porque está fazendo as obras da lei, porque está obedecendo a lei. É para obedecer a lei, É. Todo mundo consegue, todo o tempo, todo instante, toda hora, desde quando nasce até quando vai morrer, obedecer a lei? Não. Antigamente, vamos retornar ao Velho Testamento. Antigamente havia o sacrifício. Os sacrifícios de um cordeiro. Era imposto as mãos no cordeiro e transferido para o cordeiro perfeito os seus pecados, e a perfeição do cordeiro, simbolizada ali como inocência, como sem pecado, era imputada a você. Então você transferia o pecado para ele, ele morria e era sacrificado no seu lugar porque ele era inocente. Se você for lá no versículo 25, diz exatamente isso que o pastor queria dizer. 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça. A justificação é a declaração legal que você é justo. Você não se torna justo, mas você é declarado justo. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio ao mundo, morreu no seu lugar, cumpriu toda a lei, porque as pessoas pensam que é só porque Cristo veio, morreu e pronto, estou salvo dos meus pecados. Não. Existe a obediência ativa e a obediência passiva de Deus, de Jesus. A obediência ativa é o cumprimento da lei. Quer ver uma coisa? Vamos abrir em Lucas, mas marquem aí o Romanos, tá? Lucas 18, se eu não me engano. Lucas 18, deixa eu ver aqui, se é Lucas 18. Lucas 18, versículo 18 em diante. O que a gente está retomando ou relembrando é da resposta passada, da resposta 22, tá? Então, certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu farei para ser salvo? O que eu farei para morar com Deus? O que eu farei para ir para Deus eternamente? Para ser justificado. O que eu farei? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. O pastor já explicou essa parte, eu não vou repetir, tá? Aí o que é que Jesus diz? Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. O que foi que o jovem rico disse? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás.
O que é que eu quero enfatizar com isso? Jesus poderia muito bem ter dito assim: crê em mim e serás salvo. Não podia não? Não era ele que ia salvar? Mas ele apontou para quê? O próprio Jesus apontou para quê? Para a lei. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Ou seja, o que foi que ele disse? Cumpre a lei. Cumpre a lei. Para você ter a vida eterna, você tem que cumprir a lei que Deus pôs para você cumprir. Porque caso contrário, você não terá a vida eterna. Aí eu pergunto aos senhores: podemos nós, como é que se deve cumprir a lei? Jesus também responde isso. Se eu não me engano, em Mateus 19. Essa teologia é chamada teologia do pacto, viu? Teologia do pacto das obras e teologia do pacto da graça. Vamos lá, Mateus 19. Se eu não me engano, é Mateus 19. Não é Mateus 19. Não é Mateus 19. Mateus 19 diz a mesma coisa, né? Do jovem rico. Aí vocês vão tentar me ajudar então. Vocês lembram que Jesus diz assim: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não disse isso? Jesus não disse isso? Quem encontrar esse versículo, por favor, me diga. Mas eis aqui a forma como você deve cumprir a lei: de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Na mínima coisa, o mínimo pensamento até o mais complexo dos pensamentos, você tem que honrar a Deus, amar a Deus. Mateus, como, irmão? Mateus 22, 37, vamos lá. Pronto. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que é que significa isso? Você tem que amar a Deus desde a menor coisa, o menor ato, o menor pensamento, até o mais complexo, durante toda a sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte. Este é o primeiro mandamento com promessa. Este é o primeiro mandamento. Mas se você cair em um mandamento, você cai em todos. A lei não tem misericórdia. Não existe mediador na lei. Se você passar a vida todinha observando, a vida todinha lendo, estudando e se esmerando, e no final da sua vida cair, você é condenado ao inferno do mesmo jeito. Não existe perdão na lei. Não existe perdão na lei. A lei não tem misericórdia. Quantas vezes Adão precisou pecar para toda a humanidade morrer? Uma única vez. Romanos 5,12. Romanos 5,12, que era para ser o tema do nosso estudo. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, meus irmãos, você não peca porque você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador, como o pastor disse acho que foi sexta-feira ou foi no estudo passado.
Então você já nasce com pecado. Salmo 51, 5, se eu não me engano. Então, você consegue cumprir a lei desse jeito? Você consegue, desde o primeiro pensamento até o mais complexo, desde o primeiro ato mais simples, o de comer e beber, você consegue glorificar Deus? Se você não consegue, você está transgredindo a lei de Deus. Então, se você está transgredindo a lei de Deus, você é um pecador, você não está de conformidade com a lei, então você vai para o inferno. Nós vamos para o inferno, todos vamos para o inferno. A salvação para nós? Se você viver no escombro das ruínas da lei, do pacto da lei, ou seja, tem irmãozinho que diz assim: Deus está anotando no caderninho tudo que eu estou fazendo, eu estou me esforçando para conseguir o céu. Meu irmão, isso é espiritismo, catolicismo. Ninguém consegue por obras da lei ser justificado. Ninguém consegue pelos seus próprios méritos ser justificado. Porque se você cair em um, você é condenado. Não tem esse negócio de pedir desculpa, de pedir perdão, de Senhor me perdoa, Senhor eu pequei contra ti. Não existe isso no pacto das obras. Que o Bruno está gravando ali, quer que fale aqui para sair ali da gravação dele. Então essa doutrina é uma doutrina muito boa, muito profunda, e ela é assim, eu estou ouvindo aqui, mas aqui por dentro fica tudo aqui borbulhando, fervendo, querendo entrar, querendo e assim, porque é uma doutrina importantíssima, essa doutrina da justificação, doutrina do pacto. E o Léo perguntou ali, mesmo sendo escolhido, se eu for tentar viver pelas obras da lei, eu sou condenado? O que é escolhido e foi alcançado pela graça, ele já vai entender que ele é salvo pela graça e não pelas obras. Por isso ele não vai praticar as obras da lei. É para aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei. E como o Júnior aqui está expondo muito bem essa questão, por obras da lei ninguém será justificado. Somos justificados gratuitamente. Romanos capítulo 5, Romanos fala muito sobre a justificação, o livro de Romanos. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, a fé não procede da lei. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Lá, Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, a justificação vem através de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos justifica. As obras da lei não podem justificar ninguém. Por quê? Porque as obras a lei é um padrão perfeito. É um padrão perfeito. E se eu conseguir cumprir a lei, eu sou perfeito. Porque eu estou cumprindo a lei. Se eu conseguisse cumprir a lei, eu seria perfeito. Porém, não há nenhum perfeito. Portanto, todos são transgressores da lei. Tem uma equação que é fácil da gente fazer. Lá em 1 de João capítulo 3 diz que o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ora, se pecado é transgressão da lei, e Romanos 3:23 diz que todos pecaram, então todos são transgressores da lei. Quem foi que não pecou? Jesus Cristo. O único que não pecou foi Jesus Cristo, porque foi o único que cumpriu toda a lei. O único que não pecou. Todos os demais pecaram, porque todos foram transgressores da lei. Ora, se pecado é transgressão da lei, e se todos pecaram, logo todos transgrediram a lei de Deus. Porque quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Quem tenta viver pelas obras da lei está debaixo de maldição.
ou seja, de condenação. Porque há alguns que querem viver se justificando pela lei. Só que a lei não veio para justificar. A lei veio para quê? Como disse Romanos, foi lido aqui, para trazer em público o pecado. A lei de Deus, eu comparo a lei de Deus com um sal. Você quando está cortado, você às vezes não sente, está ali tratando um peixe, está ali cortando uma carne, você cortou, você nem sente que está cortado. Mas quando você vai pegar no sal para salgar a carne, salgar o peixe, você, estou cortado bem aqui, nem sabia, olha um cortezinho aqui, eu não sabia. Assim é a lei de Deus. Quando você vai para a lei de Deus, você olha e diz, estou perdido, sou pecador. Mas graças a Deus que eu não sou justificado pela lei, mas sou justificado em Cristo. Então a lei, ela serve para quê? Ela serve para que eu possa olhar para a lei e veja a minha condição de pecador e agradecer a Deus por Cristo, que cumpriu a lei por mim e que a lei não me condena mais. Por isso, Romanos, mais uma vez, 8:1 diz: nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Não é quem está na lei, que não vive mais segundo a lei, mas sim segundo o Espírito. Então, nenhuma justificação há para quem? Para quem está em Cristo. Não é para quem está cumprindo a lei, fazendo a lei, mas quem está em Cristo. Porque a lei, ela só condena. A lei, ela só traz condenação. Não matarás, não adulterarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não. A lei só condena. E como foi o Júnior que falou, e falou muito bem, as Escrituras dizem, quem tropeça em um item da lei, tropeça em todos. Então, se eu tivesse, até hoje, do começo da minha vida, até hoje, eu tivesse conseguido, cumprir a lei até hoje, sem faltar em nada, tivesse cumprido a lei perfeitamente, mas se eu hoje descumprisse um só item da lei, todo o demais não serviria para nada. Tudo que eu cumpri, porque quem erra num, erra em todos, e não há perdão. Se você errou no item da lei, não adianta pedir perdão, como o Júnior disse. Você é condenado, está condenado, porque a lei dizia que você não fizesse, você fez, então não tem perdão. Aí vem Jesus e cumpre a lei e me justifica, me declara justo. Sou pecador, mas a lei não tem mais poder de me condenar, porque Cristo cumpriu a lei por mim e o seu sacrifício é suficiente para me salvar. Desculpa, o professor, aí que eu me alonguei um pouco. Depois a gente pode fazer um estudo só sobre justificação, a doutrina da justificação. No Catecismo Maior vai ter, se eu não me engano, na pergunta 70 vai ter o estudo sobre justificação. Então, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei, eu estou lendo em Romanos 3:21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça por Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus, como a gente já falou anteriormente, você pega 5 minutos para arrematar, e com certeza você vai passar talvez mais uns 2 minutos, se você quiser, é bom? 4. Olha, eu não saí da definição.
eu tinha escrito 5 folhas. Então, 30. Então, resumindo então, para a gente fechar essa introduçãozinha. Todo pecado é uma iniquidade e é uma transgressão da lei de Deus. A gente aprendeu hoje que pecado é falta de conformidade, ato ou efeito de se conformar, de aceitar, de se pôr de acordo, de se pôr em concordância com a lei de Deus. Lá em 1 João 5,17, vamos lá, só para a gente fechar. 1 João 5,17. 1 João 5,17. Eu queria que os irmãos entendessem que primeiro a gente saber o que é pecado, a gente tem que saber de onde veio o pecado. Então, primeiro a gente tem que saber a definição de pecado, de onde veio o pecado. Aonde nasceu o pecado aqui na terra, né? Então vamos lá, 1 João 5,17. É isso que a gente vai falar no próximo domingo, algumas coisas desse tipo. Toda injustiça é pecado e há pecado para a morte. Então, quando você não tem a conformidade, não se conforma com a lei de Deus, gera-se a morte. Quando você transgride a lei de Deus, existe a penalidade, a punição, porque Deus é um justo juiz e Deus requer, a sua justiça requer que haja a punição, porque Ele disse: no dia que comeres, morrerás. Se Deus disse, Deus faz. No dia que você transgredir a lei, no dia que você for além daquilo que eu mandei você fazer, você vai morrer. E a morte aqui não é só morte espiritual, é morte física e morte espiritual. É a separação da alma do corpo e da alma e corpo separado de Deus eternamente, que é a morte, a segunda morte, a morte espiritual. Então a gente aprendeu também que pecado, fechando tudo, é a exaltação da vontade humana, em contraposição à vontade de Deus. É você se colocar no trono e dizer: eu vou além do que Deus mandou fazer, eu vou transgredir. Eles transgrediram. A única pessoa que teve livre-arbítrio, que teve poder de escolha para transgredir e não transgredir, foi Adão e Eva. E eles usaram dessa liberdade para a transgressão. Mesmo sem pecado, em santidade, eles foram feitos santos e perfeitamente criados. Mas eles se rebelaram, eles colocaram a vontade dele acima da vontade de Cristo. Então, pecado é a exaltação da vontade humana em oposição à vontade de Deus. É uma forma deliberada e ativa de viver em oposição a Deus e a sua lei. Então, nós vivemos deliberadamente e ativamente em oposição a Deus. Desde o dia que nascemos até o dia que morremos, nós vamos ser oposição a Deus. Por isso que Jesus veio e nos reconciliou com Deus. Quando você diz assim: paz, meu irmão, você não está pedindo para Deus dar paz ao irmão, não, porque o irmão passa por luta. A única coisa certa que Deus prometeu foi o quê? No mundo tereis aflições. Quando você diz assim: paz, meu irmão, a paz, meu irmão, é que traga à sua mente que você tem paz com Deus por meio de Jesus. Você é inimigo de Deus por natureza. A sua natureza é inimiga de Deus. O que é que Jesus fez? Veio e lhe reconciliou com Deus. Lhe fez paz com Deus. Então, no próximo domingo a gente vai falar as origens do pecado, de onde se originou o pecado, a polêmica do mal,
Deus criou o mal, Deus não criou o mal. De onde é que veio o mal? A gente vai falar sobre as consequências do pecado. A gente vai falar sobre depravação total, que foi uma das consequências do pecado. Todo mundo que passa aqui pelo batismo sabe disso, né? O pastor ensina. Mas tem algumas coisas que é confusa. Por exemplo, o pessoal que fez o estudo com o pastor, a imagem de Deus no homem foi totalmente perdida na queda? Segundo a depravação total? Foi não? Quem acha que não foi, levanta a mão. Foi totalmente perdida a imagem de Deus em nós? Não? A gente vai saber na próxima aula. A imagem de Deus no homem foi totalmente perdida na queda? Outra, o homem, a gente também vai saber na próxima aula. O homem não tem conhecimento da pessoa ou da vontade de Deus, por causa da depravação. O homem, ele não tem conhecimento, por conta da depravação total, ele não tem conhecimento da pessoa ou da vontade de Deus? O homem, a gente vai saber na próxima aula, o homem não possui consciência, ou seja, ele é totalmente insensível ao mal ou ao bem? O homem é incapaz de demonstrar virtude, por causa da depravação total? Então a pobrezinha da Madre Teresa de Calcutá não é virtuosa, né? Então, um homem que ama sua família não é virtuoso. Um homem que sacrifica a sua vida pelos outros não é virtuoso. Não, eu estou fazendo um questionamento. Não, o homem é incapaz de demonstrar virtude por conta da depravação total. É incapaz. Aí, isso é verdade? Então a gente vai ver na próxima aula. Eu acho que já. Pessoal, meus irmãos, muito obrigado. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra.